Olá, pessoal, boa noite. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui para mais uma vez fazermos a nossa live, trazermos os nossos assuntos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, também como estão se sentindo. A gente tem a Carolina aqui em São Miguel, Santa Catarina, a Kiki em Florianópolis, a Luzia em Santa Teresa, a Elizabeth em Campinas, a Beatriz em Belo Horizonte, a Maria de Lourdes em Peruíbe, a Mara em Santa Maria, aqui em Santa Maria, a Adriana lá em Copenhagen, deixa eu ver quem mais, Lucimar em Piracema, Elisa em Santo André, a Maria Alice lá em Portugal, a Claudete em Cuiabá, deixa eu ver quem mais está aqui, a Arlete em Marau, a Valéria em Vespasiano, Terezinha em São Paulo, Isabel em Cacique Doble, Luciana em Lisboa. Então sejam todos muito bem-vindos e que a gente tenha uma noite bastante agradável, de bastante luz. Eu estava agora aqui, antes de entrar na live até, pensando aqui como que a gente ia fazer essa live, né, para tratar desse assunto, mas tendo certeza, tá, que o assunto ele vai vir, o que precisa vai vir, tá? Aqui do óculos, né, a gente não teve escapatória, teve que ir para o óculos, pois não estava enxergando muito bem, estava forçando muito os olhos para conseguir enxergar devido a astigmatismo, né? Então, quando eu coloquei eu mesmo eu me assustei primeiro com a diferença que deu, né, e agora tá bem melhor, assim, para poder fazer, ok? O assunto, né, vamos ver como que ele vai, mas a gente vem trazendo ao longo de algumas lives, né, a questão de como as tecnologias elas vão evoluindo. Se a gente for pegar lá atrás, né, o próprio Chico falou, outras, o Chico Xavier, né, outras pessoas já vinham trazendo também estas informações. A gente, em algumas lives, até comentou que os próprios pleiadianos, eles monitoram e auxiliam, né, nessa forma que as tecnologias elas vão ficando disponíveis, tá? Tem também a questão que muitas tecnologias já estão aqui, né, elas já existem, ou seja, o ser humano já tem acesso ou conhecimento delas, mas elas ainda não andam como deveriam andar, né? E por isso que a gente até colocou esse assunto. Eu não sei quem viu, né, até tô vendo aqui a Márcia, que está falando lá do Japão, mas o que a gente veio falar hoje vem lá do Japão, né? Mais especialmente uma, uma notícia que veio lá da Universidade de Kyoto e depois ela sumiu, mas a gente conseguiu pegar e até trouxe esse assunto para falar aqui com vocês. Eu até ia perguntar quem conseguiu ver, quem conseguiu ter acesso, né? Mas o que saiu para a gente entender, né, foi que cientistas lá, depois eu vou explicar a importância disso, tá? Cientistas lá no Japão, eles conseguiram, vamos colocar assim, né, furar o, como é que é? Deixa só eu me lembrar aqui, o estado W, né? Não sei se alguém já viu falar sobre estado W, eu vou explicar o que que é também, e a importância disso nesse andamento tecnológico aqui para gente, tá? Para gente. Mas antes só, tá? Eu queria explicar um pouquinho sobre esse andamento. A gente sabe que muitas tecnologias, elas estão, né, sendo impedidas de chegar na gente. A gente tem, vamos dizer, uma grande batalha de resistência, tá, que acontece aqui no planeta, e, enfim, são várias questões de poder, de tantas outras coisas, até se essa live depois ela cair, a gente o canal cair, a gente faz outras coisas. Porém, a gente está tendo, né, teve no Brasil aqui uma descoberta que tem a ver com a medula, né, uma restauração da medula.
A gente tem lá da Rússia vindo também notícias sobre cura de câncer, né, vacina com cura de câncer. O que acontece aqui com a forma que a própria espiritualidade ela sempre pede para nós entendermos a questão de energia e de organização da energia vindo formar a matéria, que tudo que se cria se descria, que o mesmo processo para moldar, para arranjar a matéria, ele se faz do processo contrário, né? Também a gente estuda bastante tempo, né? Muitas vezes a gente conecta ou vai ter um entendimento sobre mecânica quântica, sobre emaranhamento quântico, organização quântica da matéria. Já estudamos sobre cocriação, já estudamos muitas outras formas, onde às vezes a gente não entende como que essa matéria ela se organiza, mas a gente consegue entender o resultado, né, onde a gente chega, tá? Só para nós entendermos isso. Então, nós, né, entendemos sempre aqui que tudo tem uma forma, tá? Tudo tem uma forma de ser feito. Tá? Então, diante disso, a gente traz que qualquer processo que existe aqui no planeta, ele pode, né, ser desfeito, ser ampliado, ser modificado, enfim, isso a espiritualidade sempre ensinou aqui para a gente. Mas vamos lá. Um estado W, né, em física quântica, ele representa um emaranhamento quântico, né? Ele é um tipo específico de emaranhamento que envolve três partículas. Eu não sei até se o nome é certo, é qubits, tá? E ele vai, né, num contraponto, num teorema que tem, que é o teorema de Bell, que ele diz que nenhuma teoria de variáveis ocultas, locais, pode replicar, né, pode replicar as previsões da mecânica quântica. Tá? Então, esse estado W, tem vários cientistas que estavam tentando acessar ele há bastante tempo, né? E a notícia que vem lá de Kyoto, que ela surgiu, depois ela sumiu, tá? Ela sumiu. Mas a gente pegou algumas coisas em relação a isso e depois buscou também conexões. O que acontece, tá? Eles conseguiram organizar esse estado através de grafeno. Todo mundo sabe que tanto nióbio, grafeno, nem sei qual a nomenclatura correta, né? Se são metais, se são elementos, o que é de fato isso, mas que eles têm propriedades diferentes. Muita resistência a calor, muita resistência a várias coisas, tá? E eles conseguiram, vamos dizer, chegar no estado W através do grafeno. E com isso, é como se eles conseguem, tá? Estou tentando passar a forma que eu entendo, porque eu não sou cientista e às vezes a linguagem que a gente vai tentar utilizar pode não ser a bem correta, mas para tentar que todo mundo entenda. Então, com essa combinação, com essa forma que eles conseguiram atingir através, né, de três, né, átomos, eles conseguiram emaranhar quanticamente. E o resultado disso, né, é que nós conseguimos, né, transmitir, o que eles concluíram é que eles conseguem transmitir informações de um lugar para o outro instantaneamente, sem fio, sem Wi-Fi, apenas por emaranhamento quântico, tá? Então, eles ficaram muitos anos, né, vários cientistas estudando, tentando chegar, e ele chega num estado furtivo, tá? Ele pode identificar esses três fótons, né, num circuito de alta precisão, sem necessidade de um controle sofisticado. O que isso importa? Aonde a gente consegue chegar com isso? Em computadores quânticos ultra sofisticados, rápidos e poderosos, com códigos, né, universais, vamos dizer que não se tem ainda, que se pode emaranhar e fazer as coisas de uma forma, né, muito mais sofisticada. Para trazer aqui para a nossa linguagem, né, da parte espiritual aqui, a gente pode estar iniciando as tecnologias de teletransporte, que nós falávamos há um tempo atrás que isso era possível, era só, né, ter uma organização dessa matéria. Mais ainda, o que muitas pessoas esperam, que através destas tecnologias, por isso que a gente diz, existem muitas tecnologias que nós já temos por aqui, só elas estão vindo, tá? Por isso que está sendo solto tudo devagar, aonde vem
que a gente comumente chama as medbeds, as câmaras de cura, as máquinas de cura. Quando a gente pensa num sistema, tá? Vou tentar pegar aqui só para fazer um adendo, assim, como, por exemplo, o Kumar. O Kumar faz mais ou menos isso, só que ele faz sem a gente ter um entendimento dessa organização toda, né, da matéria, da energia, das coisas, mas ele faz o tratamento nas câmaras de cura usando mais ou menos estas tecnologias, e até a gente citou aqui os pleiadianos, porque eles estão monitorando e também acompanhando tudo isso, tá? Então, não é à toa que muitas coisas estão sendo desclassificadas. E esse assunto que a gente está trazendo hoje aqui, ele vai diretamente de encontro, tá? Diretamente de encontro, e eu queria até perguntar se vocês não concordam comigo, com a queda das estruturas. Para quem viu hoje lá, e você vê como está tendo, né, muita sincronicidade, para quem viu os insights do astral de hoje, tá tendo uma sincronicidade muito grande, porque ele fala em queda de estruturas também. A gente já fez uma live sobre isso também. Então, nós podemos dizer que a entrada de tecnologias, ela é diretamente proporcional à queda das estruturas viciadas e falidas do planeta. Então, vai desmoronando e vai entrando, vai desclassificando e vai ficando de conhecimento coletivo. Muitas coisas já existem há mais tempo, tá? Só que questão de segurança, de falta de maturidade, falta, né, até do, da questão de como as pessoas que estão no controle usarem isso, né, para continuar mantendo um controle, é aí que os pleiadianos entram e fazem, né? O grafeno não é metal, ele é um carbono, né? Uma molécula do lado da outra. Isso eu, por exemplo, não sou tão entendido disso. Então, essas tecnologias elas estão beirando, chegando aqui para a gente. Às vezes parece ainda tudo muito distante, porque quando que a gente poderia ter acesso, né, a determinadas coisas, acesso, né, a determinadas tecnologias, e isso está entrando, isso está sendo desclassificado, tá? É lógico, eu não tenho como dizer para vocês assim, ó, pessoal, esse ano ainda, início do ano que vem, nós já vamos ter acesso, só que a coisa está rápida, a coisa está rápida. E quanto mais velocidade isso tudo tiver, mais rápido tudo isso fica acessível. Por isso que nós até comentávamos que se nós formos a fazer uma análise, tá, das linhas de tempo e pegando essa queda das estruturas, e a gente até apontava, falando em algumas lives sobre a queda financeira, sobre algumas outras formas, né, de de ter as quedas, porque o panorama ele indica para isso, porque é como se não tem mais como segurar, sabe? Não tem mais muito o que fazer se a gente for ver os assuntos, né? Como a gente falou esses dias, lá no próprio governo, nos governos, mas no governo americano, eles não tendo mais como segurar as informações sobre vida em outros planetas, sobre extraterrestres, sobre várias coisas que estão vindo, como esses dias a gente postou lá no Instagram, depois comentou em live aqui, eles comentando, né, ó, esses seres, foi bem assim a frase usada, esses seres, eles têm tecnologia, né, para interromper a prontidão nuclear americana, tanto que a gente dizia, né, ó, não tem como ter uma guerra nesse sentido, porque essas tecnologias elas já têm aqui um monitoramento, elas já têm um acesso, uma forma. E, e também, né, a gente tá bem empolgado e bem eufórico aqui, porque essa live aqui que a gente está falando sobre esse assunto, ela vai diretamente de encontro também com a última que nós fizemos, onde nós falávamos sobre os walk-ins, onde a gente falava como eles auxiliam nesses processos todos que nós estamos vivenciando também, como que as coisas elas tendem a ter um avanço, como que muitos, né, vamos dizer assim, não é nem questão de governos, mas muitas pessoas, né, que controlam as coisas, elas não têm mais opção, elas não têm mais como, né, não deixar as coisas andar. Então, tem muita coisa que está vindo, muita coisa que está movimentando, e eu não sei como que isso
é para vocês, né? Mas a gente entende que com alegria, assim, que tá chegando esses momentos aonde todas essas coisas que pareciam muitas teorias para a gente, parecia, né, muita especulação, porque a espiritualidade fala, e nós mesmos já comentamos aqui, que às vezes a gente fica receoso porque faz uma conexão, traz uma informação e parece que passa bastante tempo e a gente fica, nossa, mas eu fui lá, né, e comentei sobre aquele assunto e as pessoas, elas ficam de certa forma esperando, querendo ver isso, querendo, né, que tenha uma coisa mais palpável e parece muitas vezes que isso demora, que fica só numa teoria de canalização, de que não, essas coisas não acontecem, que são utópicas, né? E daqui a pouco você vê que realmente essas coisas estão andando, que elas estão se apresentando. Talvez possam não ser bem na velocidade que a gente queria, mas elas estão, né? Elas estão. Eu sei que tem muitas pessoas que mandam mensagens para a gente, né? Muitas pessoas que têm familiares, amigos, conhecidos que têm problemas de saúde, até pela a gente aqui tem o Pedrinho também que tem as questões dele, então acaba que tem muitos pais com questões similares que mandam mensagem para a gente e eles perguntam, tá, mas aquilo que a espiritualidade fala, né, aquelas tecnologias, todas essas coisas, e às vezes a gente fica até meio receoso de dizer, olha, isso tem, né, tem aqui o próprio Kumada, entre outros sistemas, eles já são, né, pré tecnologias do que vai se apresentar aqui para a gente na fisicalidade. Mas todo mundo tem a sua velocidade, né, a sua pressa, a sua ânsia, né, de fazer os seus movimentos. Mas o que indica, e por isso que a gente fica feliz, é que essas coisas estão realmente tendo um andamento, estão sendo desclassificadas, está saindo do controle de quem sempre controlou e estão tendo um andamento. Por isso que a gente até diz, né, da importância de entender um pouquinho sobre essa questão dos walk-ins, entender um pouquinho como que vamos dizer assim, o nome tanto faz, né, pessoal, mas os comandos estelares, as egrégoras, né, que estão auxiliando aqui no processo planetário, também auxiliam nisso. Para quem se recorda, tempo atrás, né, nós falávamos sobre o grande salto, não sei se alguém lembra dessa live, o grande salto que nós demos através de tecnologia aqui no planeta foi através da fibra ótica. Foi através da fibra ótica, e esse salto, ele teve um auxílio dos pleiadianos, né? Ele teve um auxílio deles para esse andamento dessa tecnologia, para nós estarmos vivendo exatamente as coisas que a gente vive hoje, porque a fibra ótica, né, a forma que a internet, ela trouxe as coisas para a gente, nós vivemos hoje de uma forma muito mais confortável do que alguns anos atrás. Agora você imagina essas mesmas tecnologias quanticamente sendo processadas, com arranjos diferentes, inclusive, né, com elementos, vamos chamar de elementos, tá? É a linguagem que eu consigo entender. Com elementos que nós até, então, nem conhecemos na sua totalidade, ou conhecemos, mas não temos ainda o acesso, né? Você pensa, por exemplo, num grafeno, num nióbio, em algum tipo de material que ele tem outro tipo de resistência. Muitas vezes se estuda, né, a física reversa para, inclusive, tentar entender, mas como que tem naves, como é que faz esses movimentos, como que quebra o espaço-tempo, né, como que chega em tudo isso. E nós já estamos também trazendo informações através das nossas lives do poder pessoal nosso sendo expandido, podendo fazer bilocação e multilocação através das dimensões. E as pessoas já estão, inclusive, percebendo isso, já estão conseguindo, né, ter, mesmo que seja de relance, mesmo que seja por pequenos instantes, percepções extrasensoriais suas do que sempre foi usual. E isso também vem trazendo toda essa tecnologia, toda essa forma que nada mais é do que o que já existe no universo. É só uma forma de entendimento, e para ter esse entendimento se precisa ter consciência. Isso até eu ia perguntar para vocês, não sei se vocês concordam comigo,
Existem vários exemplos de vários planetas que se autodestruíram por usar de forma incorreta as tecnologias que foram disponibilizadas. A gente tem um grande exemplo que é o sistema Capella, né? O sistema Capella, de onde muitos seres migraram para cá, inclusive carregam na sua consciência tudo o que aconteceu lá, né? Trazem no seu Akasha, nas suas memórias, todas estas experiências. Então, por isso que aqui, né, o momento que a gente vive e a expectativa e o que a gente sente quando conecta em nós mesmos, a gente sabe que tem muito andamento positivo. E eu sempre digo, né, eu digo para sempre a gente ir para uma forma também racional de entendimento, né, uma forma que a gente consiga ter, né, inclusive aqui, ó, sobre essa pergunta Atlântida também, nós já tivemos aqui no nosso planeta, tá, tecnologias muito mais avançadas do que nós temos hoje, só que o processo consciencial não acompanhou e é como se cada vez dá uma reiniciada, tá? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas muitas coisas que a gente tem aqui no planeta já envolveu tecnologias mais avançadas do que a gente tem hoje, tá? Isso pelo menos para mim, né, há muitos anos, já é uma coisa bem estruturada e tranquila de entender, né? Não é uma informação que vem agora, por exemplo, né? Então é como se também nós já vivenciamos tecnologias, onde a gente entende sobre essas tecnologias e por isso também a gente sabe o que pode ser feito aqui. Talvez não de forma consciente, mas de forma inconsciente ou de coração, tá? Mas o que eu queria dizer, né, que fazer uma análise racional, porque o Chico, por exemplo, o Chico Xavier, e faz tempo, tá? Que o Chico já desencarnou, inclusive, foi em 2002. Então, olha quanto tempo faz que o Chico já desencarnou, e ele já falava, tá, sobre estas tecnologias, os grandes saltos tecnológicos que a gente ia ter aqui. E a tecnologia, ela tem que acompanhar, tá, a consciência, o nível consciencial. Não dá para, por exemplo, os pleiadianos virem aqui e dizer, ó, pessoal, tá aqui, ó, isso aqui são as tecnologias. A gente não ia conseguir, até porque existem muito mais e além do que essas que a gente está falando aqui, tá? Muito mais do que tem aqui. Então, primeiro que eu queria perguntar, né, o nosso planeta ele já foi, eu não digo reiniciado, tá? Mas seria até essa palavra. Ele já teve vários processos de recomeço por processos que não foram adequados, não foram corretos. O que que acontece, tá? O que que acontece agora, nesse momento? Por que que a gente tem, vamos dizer, uma certeza que o planeta ele vai fazer um processo de ascensão? Porque esse processo é irreversível, a gente já comentou algumas vezes aqui, tá? Existe, e vejam se isso faz sentido para vocês também. Existem algumas questões, tá? E esse monitoramento tecnológico, esse monitoramento do planeta, que inclusive o monitoramento de não destruição, tá? Porque lembra que no espaço atemporal, as linhas de tempo elas já são definidas muito antes do tempo linear nosso aqui. Então, quando a gente vai e, por exemplo, observa assim, a luz venceu, porque quando vai para o espaço atemporal, é como se isso tudo já aconteceu, a gente já sabe que o andamento que o planeta aqui vai ter. Mas tem uma questão que ela é a mais importante. O planeta Terra, ele é como, eu vou usar palavras que a gente entende aqui, é como se ele assinou, tá, o contrato, não é bem isso, mas como se ele assinou o contrato, onde hoje ele faz parte da Confederação dos Mundos, dos Planetas Livres, tá? Da Federação Galáctica, tá? E o que que acontece? Quando você faz parte, tá? Esse planeta, ele passa a ter, no mínimo, uma condição de regeneração. Ou seja, ele não pode mais ser um planeta de provas e expiações.
ele tem que ser um planeta de regeneração. Provas e expiações para regeneração é uma oitava acima na escala evolutiva, tá? Para quem entende de música, de notas musicais, é um tom acima, né? Mais agudo, se eu não me engano, que vibra. Então, o planeta ele vibra uma escala acima, que é a quinta dimensão, que é o planeta de regeneração. Só que nós estamos aqui vivendo uma transição disso. Tá? Só que o processo ele é irreversível, porque não tem como agora você voltar. Não, não quero mais fazer parte do. Porque no tempo linear aqui, nós estamos vivenciando os processos. No espaço temporal, essas linhas de tempo elas já se fizeram. Então, o processo ele é irreversível. Então, o que, que existe hoje? Um processo de resistência de quem está no poder, no sentido assim, vamos fazer um tumulto aqui, vamos gerar um caos ali, vamos fazer tal coisa, porque a humanidade precisa ela, a gente comentou isso em live também, né? Que a humanidade ela precisa resolver as suas pendências por si, porque os comandos galácticos eles não são comandos que eles agem, né? Como é que se por iniciativa própria. Eles observam a humanidade, ela mesma agir. Porém, se foge desse princípio que já existe as linhas de tempo de participar da Confederação Galáctica dos Mundos Livres, tá? Que precisa regenerar, aí eles intervêm. Que é mais ou menos a live que a gente fez na outra semana, falando dos Walkins, falando de vários assuntos diferentes que garantem o processo de transição. O que está acontecendo hoje aqui no planeta? Tá? O que está acontecendo no planeta? Que a gente dizia, o campo individual é o que interessa, a energia individual, a capacidade energética, porque o planeta, se o processo é irreversível, ele vai para uma quinta dimensão, tá? Fica aqui as almas compatíveis, que têm o campo compatível. Quem não tem compatibilidade vai continuar o seu processo evolutivo em outro lugar que aquela energia seja compatível. Então, é isso que nós estamos vivendo, é por isso que as zonas umbralinas estão se esvaziando, é por isso que está modificando a energia, é por isso que a gente fala que as estruturas elas não têm escolha, elas vão desmoronar porque a energia ela vai guiar isso. Não é porque o fulano que governa não sei o que quer, ou porque o outro não quer, porque aquela ideologia ou aquela. Não, não existe mais isso. Inclusive, nós precisamos resolver as nossas pendências aqui. Existem conflitos aqui no planeta que eles já derivam de outros orbes. Né? A gente já comentou sobre isso também. E outro fator, tá, que valida tudo isso, tá, para a gente fazer recapitulações, a gente já falou sobre isso em outros momentos, tá, é esse encarnes em massa aqui de crianças, né, principalmente crianças que estão vindo agora, com energia diamante. Né, a gente vinha lá com uma grande leva de índigos, né, índigo, cristal, depois agora vindo o arco-íris, diamante, então sementes estelares vindo aqui para ancorar já a energia da nova Terra, né? Quando a gente diz sementes estelares, são seres que vêm, inclusive, de outros planetas. E a gente já disse isso, qual linhagem, né, que mandaria dos seus para cá para viver, vamos dizer, um movimento suicida, no sentido de que o planeta poderia ainda estar a perigo de não fazer o processo evolutivo. Então, só para a gente trazer algumas questões aqui que elas mostram, né, elas trazem essa perspectiva de que o processo é irreversível, que o processo vai andar. E dentro disso, tem que andar a questão de tecnologias. Eu não sei se vocês concordam comigo quando vocês conectam, seja de forma racional, ou seja de forma do coração, de buscar a conexão com a alma. Uma linha, né, que ela precisa seguir esse caminho. Não sei se isso faz sentido para vocês, né? Se essa informação ela traz, mas não tem como. Né? A gente olha, sei lá, poderia fazer até uma analogia, né, com algumas formas de viver, né? Já tinham até alguns desenhos, como os Jetsons, como outras formas que já foram apresentadas, com cidades cristalinas,
com a forma que se explica o intraterreno, né, e, enfim, várias, que elas não tem como se subir consciência, se subir evolução e não evoluir a tecnologia junto. Só que agora, né, felizmente, para talvez até nós nos sentirmos melhor, né, e até termos alegrias também, a gente está vendo de forma palpável que estas coisas estão chegando, né, que, que estão, de alguma forma, sendo divulgadas, desclassificadas, trazidas, né, para que a gente realmente possa começar a viver, né? Eu sei que tem muita gente dizendo assim, ó, acho que não vou ver tudo isso, né? Acho que não vou ver. Olha só, vamos pegar algumas coisinhas, né? Se você pega lá atrás, antes, a gente fazia, e não faz muito tempo, tá? Para a gente fazer uma transferência, de financeira, por exemplo, você tinha que fazer uma que demorava 2 dias para ir, outra que, enfim, tinham várias. Hoje, instantâneo. Você conversar com outras pessoas, instantâneo, né? A gente já viu tanta coisa sendo modificada em curtos espaços de tempo agora, e tendo a velocidade, né? Tendo a velocidade que a gente percebe agora, é como se elas vão vir rapidamente, muitas coisas, muitas, né, que vão começar a se apresentar de forma rápida, né? Então, eu, pelo menos, como a Luli comentou, nos últimos 5 anos já foi muita coisa, e agora vai vir mais coisa, né? A gente tem, José Roberto, algumas evidências, como, por exemplo, esse negócio da cura ali da questão da medula, tá? A gente está tendo a questão lá do câncer, que a gente falou. A gente está tendo lá o negócio que também veio do Japão, explicou numa live aqui, qual é o nível de energia que a célula cancerígena ocupa, isso inclusive ganhou um Nobel também, e de como que o processo ele reverte, né, essa multiplicação. Tem muitas coisas, né, do dente, usaram o dente ali que cresce, tem muitas coisas vindo. Eu, né, sou uma pessoa, né, com uma vida normal, acredito que como todos vocês. Então, eu tenho que ter consciência aqui, tá? De vir aqui e não trazer promessas, não trazer ilusões, né? Não gerar expectativas que daqui a pouco possam gerar frustrações. Então, eu não tenho como vir aqui e dizer, ó, pessoal, tudo isso, né, até o fim do ano tem várias coisas aqui, mas pelo que pelo que a gente consegue perceber e sentir aqui, o que eu posso dizer para vocês é que essas coisas vêm bem rápido. Elas vêm bem rápido, e eu acredito que todo mundo possa estar vivenciando a grande parte delas, tá? É isso, mais que isso eu estaria sendo irresponsável. Eu estaria sendo irresponsável e eu não posso fazer isso. Isso vai contra os princípios que a gente tem aqui. Poderia ser uma live, né, que chamaria muito mais atenção, que faria, né, milhares de pessoas se interessarem, mas não dá para fazer isso. Tem gente que faz, tá? Tem gente que faz, mas a gente não concorda com essa forma, tá? Diz, ó, tal data, né, nós vamos ter isso, vamos ter aquilo, embora o nosso coração aqui, ele se alegra, ele se enche de esperança, né, que essas coisas, elas estarão já, né, sendo disponibilizadas aqui para a gente. Já tem muita coisa andando, né? Tem muita coisa que cada dia. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Você pode pegar qualquer área. Aqui, vamos dizer, o nosso mundo aqui, que tem uma criança especial que tem uma condição de espasticidade, tá? Uma questão de espasticidade. O que acontece hoje? Eu não consigo nem acompanhar tudo que está chegando sobre esse assunto. E lá atrás a gente até dizia quando perguntava assim, tá, mas essa inteligência artificial, essas coisas, isso aí não vai acabar, né,
prejudicando, sendo da não luz, sendo... E a gente dizia, tudo tem intenção, né? Lógico que vão utilizar, mas para o movimento de luz, né, também tem. Então, hoje você consegue reunir informações das mentes mais brilhantes sobre aquele assunto de uma forma muito rápida. Imagina tudo isso se emaranhando, imagina esse processamento quântico, imagina a gente com consciência conseguindo processar essas coisas também. Então, nós nós vamos vivenciando tecnologias e essas tecnologias, tá? Elas tendem a vir trazer qualidade de vida para a gente. Hoje eu vi um, um negócio, tem duas coisas que eu vi que eu achei assim, eu pensei, caraca, teve uma pessoa, não sei se alguém viu isso, tá? Não é essa história do dente que estão falando aqui. A história do dente é uma regeneração do dente por si só mesmo, né? Mas teve uma outra pessoa que implantou um dente num olho que tinha furado que não tinha e aquele dente restaurou a visão, né? Esses dias eu vi também um outro, era uma imagem, tá? De um processo cancerígeno, que esse processo cancerígeno, né, ele gerou dente, cabelo, eu não sei se alguém viu isso, eu vi essa imagem, e que estava meio comum até, esse tipo de tumor, né? E só que ao mesmo ponto que isso era uma imagem, vamos dizer, um pouco assustadora, ao mesmo tempo ela mostrava a capacidade que o nosso organismo tem de gerar tudo que já tem ali dentro, né? Porque às vezes o foco está no o foco tá no negativo, né? Muito parecido com o Harry Potter. Mas às vezes tem o então esse modelo aqui, óculos, foi a me ajudaram a escolher, né, não fui eu. Eu perguntei um que ficasse harmônico ali, me sugeriram esse. Tá, então tem isso tudo aparecendo. Tem mais gente que viu isso também. Enfim, né, o que que eu posso dizer, assim, para vocês? Por isso que eu estava dizendo no início da live que eu não sabia nem como fazer essa live aqui, de tanta coisa que está acontecendo, né? E vamos dizer assim, com um olhar positivo para nós, assim, muitas vezes, muitas pessoas perguntavam, né, ah, mas numa quinta dimensão a gente não vai mais ter doenças? Essa é uma pergunta que sempre vem. Só que olha só como a gente precisa analisar o nome, né? O processo que nós estamos vivenciando e por onde é planeta de regeneração. A forma quântica, as tecnologias, ela vem regenerar a gente. Vem regenerar, nós vamos aprendendo a nos regenerarmos. Nós vamos aprendendo a trazer harmonia para o nosso corpo, para as nossas células, para a nossa forma. E essa estrutura cristalina, né, que ela vem se sobrepondo sobre a estrutura carbono, né, nessa forma que também a espiritualidade fala e traz sobre esse assunto há muito tempo, né? Não fui eu que trouxe esse assunto, não foi uma pessoa, existe uma sincronicidade muito grande. A gente já falou sobre o novo chakra cardíaco, né? O diamante de 144 faces. Então, desde como tudo tem uma grande conexão, que a gente poderia dizer assim, emaranhada quanticamente também com todo o universo. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas não tem nada atrasado, nada adiantado, vem tudo sendo feito no momento certo, tudo vem se ajustando na na forma correta de ser, né. Então, é a forma que a gente entende aqui, né. Eu até dizia em outras lives, eu eu falei muitas vezes assim: "Ó, pessoal, eu também não gosto de entrar em lives e querer ser, né, a pessoa super positiva", né, porque parece que o Gasparetto vai lá e ele acha sempre tudo muito positivo, mas é que a gente foi aprendendo aqui com a espiritualidade a ver vamos dizer, a ótica boa das coisas, né, o lado que isso possa ser bom.
enquanto talvez muitas vezes a gente olha uma inteligência artificial e possa só pensar nos problemas, só pensar nas coisas ruins que possam ser feitas com ela, é como se a gente também foi aprendendo a ver o que se pode fazer de bom com ela, né? O que se pode reunir de informações com ela. Se a gente se a gente pega, por exemplo, né, que tudo que já foi pensado, emanado, tudo que foi, né, energeticamente jogado aqui no nosso planeta está na grade planetária. E se está na grade planetária, pode ser acessível. Então você pega lá, mas a gente teve grandes cientistas que eles fizeram grandes trabalhos. Esses trabalhos, né, estão lá, contribuíram muito com a humanidade. E agora algumas tecnologias, algumas novas descobertas, algumas novas formas, algumas novas formas de processar esses cálculos, a matemática disso tudo, né, possa trazer novos conhecimentos sobre todas essas coisas e a gente já ir utilizando. Então, nós ficamos bastante empolgados com isso, com essas formas que elas podem se apresentar, né. Então, e é o que eu disse também, não tem como às vezes as pessoas elas querem que eu fale, né, de uma forma mais, sensacionalista, ou venha aqui trazer notícias de medo, mas não é o que a gente conecta, eu não consigo conectar com isso. De vir aqui e dizer, ó, nós estamos perdidos, né? Cada um por si, salve-se quem puder, né? Inclusive, agora há pouco tinha aqui sobre os reptilianos ou se quiser pegar os draconianos, eles sempre eles fazem parte dos grandes conselhos galácticos. O que a gente tinha aqui, né, eram, vamos dizer assim, níveis evolutivos dessas mesmas linhagens, níveis evolutivos dessas mesmas linhagens com processos iniciais de consciência. A gente não pode ir nessa linha que draconiano, reptiliano, eles vão ser sempre, né, fadados a serem trevosos, vamos colocar assim, para sempre no universo. Até porque não são, eles têm só um estilo, né, um estilo mais sério, mais rigoroso, assim, mas, inclusive, aqui no planeta, né, a grande maioria deles já está num processo de usar da sua luz, tá? Usar da sua luz. Então, faz parte, se a gente pegar os Greys, né? Os Greys, eles foram subjugados muito tempo aqui no planeta, então se tem uma ideia que eles também são seres ruins. Na verdade, estão fazendo grandes processos evolutivos. A grande verdade é que todos nós viemos da mesma fonte, vamos fazer os mesmos processos evolutivos, tá? Então, o que difere é o estilo, né? Que daria para dizer assim, a personalidade, a forma que cada um tem. Se a gente pegar, dificilmente você vê alguém falar sobre um siriano trevoso. Alguém já viu falar sobre um siriano trevoso? E se você pegar os sirianos, é os que mais brigam aqui no quadrante da galáxia. Eles não podem, até a gente usava, eles não podem ver uma guerra que estão lá se enfiando, os sirianos, né, principalmente os felinos, né. Só que pouco se fala, né, deles numa forma, vamos dizer, trevosa, mas eles fazem também, vivem guerreando por aí, né, mas vão atingindo níveis evolutivos que hoje a gente vê aqui que estão nos auxiliando, né, estão nos auxiliando, mas e os sirianos que estão no início do processo evolutivo? Entende? A mesma coisa, então não dá para pegar uma linhagem e classificar essa linhagem é boa, essa linhagem é ruim, não existe isso, tá? Isso não existe, isso a gente tem que ir abrindo a consciência para entender melhor, tá? Para entender melhor que todas as linhagens, elas fazem processos evolutivos, inclusive o humano. Imagina o que talvez não comentam sobre o ser humano, né? O ser humano, ele é horrível, né? Não queremos ele aqui perto do nosso planeta, mas está passando por um processo evolutivo consciencial do seu próprio planeta. Inclusive, tem vários seres humanos que já são mestres, que já estão ajudando, inclusive, em outros lugares, né? Então,
É assim o processo evolutivo. Então, e o que a gente entende aqui, né, que esse controle que se tinha, né, dos Anunnakis, draconianos, reptilianos aqui no planeta, principalmente das tecnologias, né, e de manter o controle, isso já não tem mais, tá? Isso já não tem mais, e é por isso que a gente traz essa informação que, né, o processo ele vai andar, que as estruturas elas vão desmoronar, elas já estão, tá? Já estão desmoronando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui sobre isso. Sobre o assunto, só para perguntar, né, fez sentido para vocês? Ressoa com o coração de vocês essa questão da tecnologia? Como que ficou isso para vocês? Só para entender. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente também. Faz sentido? Tá. E deixa eu ver. Muitos despertando, acreditam na tecnologia, caminhando para a regeneração. Por isso, tantos ensinamentos para a higiene da alma. Exatamente. Isso também tem aquela conexão, tá? Que nós falávamos sobre a noite escura da alma, ou sobre nós termos agora um grande movimento de surto. Porque a energia, ela está fazendo um movimento como se ela fosse de arrasto, tá? E o que que acontece? As pessoas, elas estão tendo uma dificuldade ainda de entender, de ler essa energia nova, principalmente pelas referências que elas ainda carregam. Então, a grande maioria que hoje está, né, buscando autoconhecimento, que está vivenciando essas coisas, é porque em algum momento viveu um processo de ir para o seu abismo, né, de ir para fazer uma noite escura da alma, então, ou de dar uma surtada. Então, é como se agora, de uma forma mais coletiva, isso vem, porque a maioria das pessoas vai precisar mergulhar para dentro de si, tá? E isso vai trazer junto consigo esse andamento todo tecnológico também, tá? Então, essa pergunta, ó, nós vamos começar a ver essas mudanças, terá uma grande mudança, ou o fato que nos fará ver essa mudança? Nós vamos vendo de forma gradativa. Tem, algumas questões que elas vão precisar de movimento de maior impacto, tá? E aí, provavelmente, terão rupturas maiores. Se a gente pensar, por exemplo, num sistema financeiro, né, para dar um exemplo aqui, ele pode, tá, fazer um movimento todo suave, mas ele é mais plausível hoje que ele tenha um movimento mais de impacto, tá? Não sei se isso faz sentido para vocês, mais de impacto, assim. Inclusive tem, para quem monitora, né, tem várias moedas que elas estão se enquadrando, né, elas estão indo para suas equivalências, né? Não sei se essa palavra é correta, porque eu também não entendo muito de economia, tá? E eu não sei o nome, se é a moeda lá que tem lá no Iraque, que é a dinar, não me lembro o nome dessa moeda também, tá? Mas que ela é uma das últimas, tá? Que no nível de importância ali para entrar no sistema de equivalência, tá? Então, seria mais um fator que a gente poderia ter, né, de que realmente os sistemas quânticos, eles estão se alinhando para que a gente tenha, tá, essa paridade, é como escreveu a aula aqui. Aí, eu não sei me corrijam aqui, quem entenda, se é dinar, eu sei que é uma moeda, que a moeda do Iraque, ela tem um grande nível de importância nas garantias dos processos que se faz, né, aqui no planeta, de garantias, de lastro, né, não sei também se essas são as palavras corretas, lastro, garantias, né, e os papéis de petróleo, essas coisas que hoje validam as formas como, como se dá valor nas coisas aqui. Então, eu acredito que isso tudo está se modificando, tá? Então,
vale sempre a gente estar acompanhando, né, e essas coisas elas estão realmente acontecendo. E aí, que repito, eu não tenho grandes conhecimentos sobre economia, sobre essas coisas, inclusive se eu tivesse, talvez a gente economizasse muito melhor por aqui. Mas é coisas que a gente conecta, entende e observa também acontecendo, tá? Deixa eu ver. Se os arcturianos são bonzinhos, tá? Na verdade, os arcturianos que tive contato são extremamente amorosos, e eles são, tá? Os arcturianos que estão aqui, tá? Que eles estão aqui auxiliando a gente, eles são extremamente amorosos, extremamente. Aqui, eu vou pegar essa pergunta Luiz aqui, porque essa pergunta é bem interessante. Se for tudo online, eles vão poder controlar o nosso dinheiro? Como confiar? Tá, mas o que que acontece, Luiz? Aí a gente tem que pegar todo o contexto, todo o contexto, tá? Veja que isso, que eu vou tentar explicar para ver se vocês não pensam da mesma forma. Uma coisa é chegar no sistema que a gente vive hoje e anunciarem para nós todos, tá? Ó, a partir de agora vai ser tudo, né, online. E já está sendo até, né? Mas agora a partir de hoje vai ser tudo online. Isso é uma coisa, daí vai dizer, tá, mas quem que vai controlar isso aqui para a gente, né? Como que a gente vai confiar? Agora, isso é diferente de todo o andamento, de todas as coisas que estão se manifestando, de todas as estruturas que estão se modificando. Quando a gente fala aqui nisso que nós estávamos falando hoje, num sistema quântico, vamos trazer para o financeiro, um sistema quântico financeiro, ele é bem simples, tá? Ele se processa quanticamente e não mais nessa forma que nós temos. Então, vamos lá. Se eu, Henrique, quero fazer uma transação, deixa eu ver aqui para Lívia, que está aqui, ela vai ter que ter uma comprovação de origem e destino, vai ter que ter vai ter que ser plausível, ela não vai fazer porque eu quero ou porque a Lívia quer. Ela só vai fazer se quanticamente ela tem, né, condições de ser feita, condições, sei lá, morais, condições, né, de merecimento, condições N, né, variáveis ali, que dizem, ó, sim, esta origem, esse destino, eles são plausíveis, pode fazer. Aí você pega com um simples toque, né, disso que a gente está falando aqui, como que cai por terra todas as estruturas, tá, de dinheiros que surgem guardados nas casas, né, para a gente não falar nomes aqui, dinheiros ilícitos, como é que chama também? Corrupção, tudo que se tem. Qual é a origem desse dinheiro? Como que ele sai daqui e vai para cá? Como que o fulano compra, né, um imóvel, compra um negócio, se ele não tem esse lastro? Só que aí a gente está falando de um sistema quântico. Aí a gente está falando disso que nós viemos falar aqui hoje, de superprocessamentos, combinações aqui que a gente falou no início da live. É lógico, aí nós estamos entrando já, né, em questões mais minuciosas. Aqui estou dando só um exemplo, só uma linha aqui de como provavelmente isso se processaria, mas perguntando para vocês, né, se isso não faz mais sentido. Né? Porque tempo atrás se falavam sobre processos, né, de Nessara, Gessara, onde as pessoas falavam, a gente vinha aqui em algumas lives dizer, isso é uma viagem, né, o que estão dizendo, que cada pessoa vai receber tipo 1 milhão na sua conta, lá, rapidamente a gente estaria onde está hoje já. Não sei se vocês concordam. Então tem que ser diferente, tem que ser quanticamente e acompanhar a evolução de energia e a evolução de consciência. Senão, não faz sentido. Né? Não sei se faz sentido essa forma que a gente está trazendo aqui para vocês, para pegar um ponto, né? Para pegar um ponto. Que essas pessoas elas não têm emocional, se elas não têm consciência, elas não têm. Não adianta você distribuir dinheiro, né? Jogar na conta, e daqui a pouco está tudo igual. Está tudo igual novamente. Então, precisa se ter outras formas disso se processar. Tá?
Ok? Que mais que a gente tem? Então assim, só uma dica, não te pelo menos para mim, tá? Não tem como pegar um assunto, isso a gente já falou em algumas lives, você pegar um assunto e através desse assunto, você querer entender todo o processo aqui do planeta e principalmente trazer, né, para a forma que a gente entende hoje. Hoje se opera assim. Então você traz uma tecnologia e tenta entender ela assim. Não, ela vai ter uma série de conexões que vão, né, que vão levar para onde nós estamos indo. Esse computador quântico está aqui no planeta, não é esse, são esses, é tudo interconectado, é emaranhado. Eu até ia perguntar quem lembra aquele dia quando nós mostramos aqui um desenho que nós fizemos as matrizes. Quem assistiu aquela live? Quem assistiu? Aquele que nós fizemos as matrizes, mostrando quanto mais linhazinhas você tem, mais, né, rica fica a informação. Então você imagina que supercomputadores você precisaria ter para processar informações tão minuciosas assim. Aí a gente começa, né, a entender, a ir por um caminho de entender um emaranhamento quântico. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que eu, né, tenho informações, tá? Nem vou dizer computador, informações que elas vão se afunilando dentro daquelas matrizes, tá? E vocês também têm. E cada vez elas vão ficando mais e mais e mais e mais, né? Os pixels ali vão ficando mais juntinhos. E daqui a pouco elas se entrelaçam, as minhas com as de vocês. Isso é um emaranhamento quântico. Isso é uma forma. E aí, quem processa isso? Isso é informação quântica. Quântica. Por isso que nós vamos cada vez mais entendendo um universo quântico, de organização da energia, de organização, e isso, Aline, cada vez mais específicas. E agora você imagina, se você tem informações minuciosas, específicas, de como, por exemplo, um câncer, ele se arranja e como ele se desarranja. Isso faz sentido para vocês? Porque daí é minucioso. Daí você imagina se cada pessoa tem um funcionamento diferente, uma resposta e reação do corpo diferente. Mas supercomputadores ou supertecnologias quânticas, elas conseguem, né, avaliar cada um de nós de uma forma muito rápida e precisa. E como se processa depois a cura disso? Por isso que eu até falei, eu não sei nem se eu sei explicar essas coisas, né? Eu tinha até receio de como vir fazer essa live, mas acredito que o que precisava vir veio, né? Mas o emaranhamento quântico é isso, informações cada vez mais e mais e mais aprimoradas. E se elas são mais aprimoradas, mais fácil é de você ter curas, tudo, toda a nossa qualidade de vida aqui. Era isso, era nisso que a gente queria explicar e chegar aqui. Depois vocês conectem, né? Se isso faz sentido para vocês. Ok? Não, eu não acho que é brincando de ser Deus, porque assim, ó, hoje em dia a medicina, ela já tem, né, cada vez mais avanços para nós termos os nossos processos de cura. Se a gente for ver, existem muitos aparelhos, né, que são utilizados para exames, para uma série de coisas, que dependem de cálculos matemáticos. Quem geralmente fabrica uma máquina, né, para fazer um exame, por exemplo, são engenheiros, eles precisam ter, né, processamento de informação, precisa, então, no fim, é assim que a gente está aqui.
Por isso que a gente diz, tem que ter consciência. Ok? Então, por hoje, né, pessoal, queria agradecer aqui. Espero que, de alguma forma, isso traga reflexões, que possa auxiliar, né, que possa auxiliar a todos, trazer que seja, né, fazer alguma reflexão. A gente tenta trazer aqui o que nós conseguimos entender também, tá? Então, às vezes, as linguagens, as formas podem não ficar da melhor forma, mas é o que a gente consegue trazer, ok? Agradecer, desejar uma excelente semana para todos também, e nós vamos nos vendo por aí, ok? Um grande abraço e até mais.